Seja bem-vindo, meu nome é William, sou engenheiro mecânico de formação e autor do canal Campos do Excel aqui no YouTube. Hoje a gente vai aprender a fazer uma pesquisa dinâmica utilizando apenas duas fórmulas. Tá? Nesse exemplo que a gente vai fazer, normalmente se utilizaria três, mas a gente vai utilizar duas porque a gente vai transformar isso em fórmula matricial. E aí sim a gente vai conseguir obter esse resultado aqui. Veja que eu vou selecionar um vendedor qualquer e ele vai trazer para mim esses valores de forma dinâmica. Aqui abaixo eu coloquei um pequeno gráfico para trazer uma animação visual aí para a nossa solução. Tá? Basta selecionar e ele já traz para nós aqui, de acordo com o nome selecionado, as vendas, o valor de venda dos respectivos meses. Tá? Eu deixei a base pronta para a gente estar trabalhando, nós vamos trabalhar com o conceito de forma matricial. Tá? Então essa planilha aqui vai estar disponível no link para você baixar, pause o vídeo, baixa a planilha e acompanhe aqui o passo a passo. Esses valores, pessoal, eu gerei de forma aleatória, tá? E eu utilizei essa função aqui que eu já ensinei em outros vídeos que eu tenho postado semana passada. Então a função aleatório entre, ele me pede um valor menor, então se eu quiser gerar valor de 5 até 10, então eu vou colocar 5 e depois eu coloco 10 e pressiono Enter. Quando eu arrastar isso aqui, ó, perceba que ele gera valores para mim de maneira aleatória entre 5 e 10. Eu não gosto de que esses valores fiquem alterando, porque a fórmula aleatório Enter, toda vez que você modificar uma célula ou salvar o arquivo, alguma coisa do tipo, ele vai modificar esses valores. Como que eu faço para resolver isso? Eu copio o intervalo e aqui mesmo eu vou colar ele, só que eu vou colar com valores para retirar a fórmula. Então vem aqui, ó, colar especial, seleciono a opção valores e dou um OK. Tem esse atalho aqui também, ó, é a mesma coisa. Pronto, feito isso eu já tenho valores para mim estar trabalhando na minha base. Tá? Então faz isso aqui dentro, seleciona toda a área, tá? E digita a fórmula aqui e depois faz esse outro passo a passo para você ter essa base pronta. Tá? Se você quiser valor diferente, se você quiser esse mesmo valor que eu tenho aqui, a planilha está no link, como eu já falei antes, é só baixar e acompanhar o passo a passo. Tá? Então aqui para nós desenvolver essa fórmula, a gente vai selecionar toda a nossa área. Feito isso, eu vou pressionar Enter, porque quando eu pressionar Enter, ele vai colocar o sinal de igual na primeira célula clicada. Então eu vou colocar aqui, ó, Enter. E aqui a gente vai chamar a função índice. Eu vou partir do princípio que tu já entende um pouco dessa fórmula, tá? A gente vai apenas utilizar os argumentos que ela nos dá, que é matriz, número de linha e assim por diante. Só que no número de linhas a gente vai utilizar a função corresp. Tá? Então a gente vai passar aqui para ele a matriz. A matriz que ele me pede são esses dados aqui. E a gente vai travar essa matriz. Agora o número da linha a gente vai passar a função corresp. Eu, como utilizo o Office mais recente, eu tenho fórmula corresp-x, proc-x. Talvez tu não tenha, se você utiliza a versão mais antiga, 2010, 2013, 2007, tu não vai ter, mas essas duas fórmulas você tem. Então a gente consegue trabalhar assim. Agora, a função corresp, ele me pede um valor procurado. Né? Esse valor procurado é o vendedor. Então eu vou passar ele aqui, pressionar F4, e o nome do vendedor ele tem que estar dentro da matriz procurada. Então eu vou selecionar esse intervalo aqui, que é onde está a lista de vendedores, tá? E vou pressionar F4 mais uma vez. Ponto e vírgula, eu quero uma busca exata, então vou colocar 0, isso a gente aprendeu na aula passada. Ponto e vírgula, aliás, fecho o parênteses, e agora, para a minha função índice, eu vou colocar 0 colunas. Então, coloquei 0, fechei o parênteses. Tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem que se atentar, porque só com essas duas fórmulas eu não conseguiria retornar esses valores. Tá? Eu teria que criar um segundo corresp, passando os cabeçalhos e indicando aqui a posição que eu quero fazer a busca. Tá? Só que como a gente está trabalhando com o conceito de forma matricial, eu simplesmente vou pressionar Ctrl Shift mais Enter e ele vai trazer esses valores de forma dinâmica para nós. Então, pressiona aí Ctrl Shift Enter e veja que ele já conseguiu trazer esses valores. E aqui também é possível notar uma chave
fechada e uma chave aberta. Significa que ela é uma fórmula matricial, ela não é uma fórmula comum. Tá? Feito isso, agora a gente vai criar o nosso gráfico visual. Eu não falei para você dessa opção aqui, porque aqui eu fiz uma validação de dados. Tá? É muito simples para fazer isso aqui. Como que você faz? Clica dentro da célula, vem aqui na guia dados, no grupo ferramenta de dados e clica em validação de dados. Feito isso, vai aparecer essa segunda janela. Em configuração, você vai selecionar aqui, ó, lista, e critério de validação, permitir lista, e aí tu vai selecionar o intervalo, que essa é a maneira mais simples da gente estar fazendo. Existe outra complexa, porém não é o foco da nossa aula de hoje. Tá? Então, eu estou te ensinando aí como é que tu faz essa lista dinâmica aqui de valores, de dados. Tá? Agora, basta selecionar qualquer vendedor aqui, ó, que ele já traz para mim, de forma dinâmica, os valores de dentro da nossa matriz. Tá? Agora, para mim inserir o gráfico, eu seleciono a área, né? No meu Excel, no Office 365, eu tenho essa opção aqui, ó, inserir e gráfico recomendado. Eu clicando aqui, ele me dá o gráfico que seria mais adequado aqui, o gráfico, na verdade. Me dá gráfico de linha, de coluna, de pizza, de área, né? Então, eu tenho essas opções. Eu também tenho todos os gráficos, onde eu posso selecionar o tipo de gráfico, né? Mas a gente vai escolher esse gráfico de coluna agrupada, tá? Vou pressionar, já preencheu para mim aqui os valores. Vamos redimensionar ele aqui, vamos posicionar ele aqui abaixo. Vamos aumentar um pouco, né? Clico nessa bolinha, arrasto. Vamos limpar um pouco essa área, vamos tirar esses dados aqui. Vamos tirar as linhas de grade. Eu clico numa linha, pressiono Delete. Né? Vamos aumentar um pouco o nosso eixo aqui abaixo. Vamos dar um tamanho de 10, negrito. Aqui a gente vai colocar um tamanho maior um pouquinho, negrito. E eu tenho essa alcinha aqui, ó, no meu Office, tá? Se tu não tem ela, você vai ter que clicar aqui dentro da área para escolher a opção de formatar a área de gráfico. Então, eu vou clicar aqui, eu vou colocar rótulos de dado e também vou clicar nesses rótulos de dados e vou vir aqui, ó, formatar rótulo de dado. E aqui eu vou tirar essa opção mostrar linha, mostrar linha de preenchimento. Vou também, mais abaixo, escolher essa opção de número. E aqui em categoria eu vou colocar apenas número, tá? Que eu quero que apareça só número ali para mim. Feito isso, eu vou aqui na opção, vou clicar dentro das minhas colunas de gráfico e vou na opção de preenchimento e vou colocar, ó, preenchimento de gradiente. E aqui, como eu já tinha uma cor pré-definida, ele já reconheceu e já selecionou. Mas digamos que eu não quero essa cor, ela está um pouco meio feia. Eu clico aqui, ó, nessa marca de gradiente, clico aqui, clico em cor e seleciono uma cor qualquer aqui. Pegar essa cor, já apliquei ela. Agora eu vou clicar nessa outra opção e vou selecionar outra cor aqui. Pronto. Eu já consegui mudar a cor do meu gráfico. E aqui eu posso vir adicionar mais, se eu quiser adicionar mais efeito, e eu consigo aí um efeito bem legal para o meu gráfico aí, tá? Posso mudar também a opção de gradientes predefinido, colocar radial, colocar retangular, colocar caminho. Posso fazer várias alterações aqui dentro, tá? Fechando isso aqui, eu posso também aumentar aqui, ó, clico dentro dos meus rótulos e aumento o tamanho deles, coloco negrito. E agora veja que a gente já tem um pequeno gráfico visual que já traz uma animação de acordo com o vendedor selecionado, tá? Então basta eu vir aqui, ó, selecionar um vendedor qualquer e veja que ele faz essas alterações aí de forma dinâmica para nós e traz aí um efeito bem bacana e bem interessante, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para você. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também com a tua inscrição no meu canal. Se tiver alguma dúvida com relação ao que eu passei aqui, deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo na medida do possível, ok? A gente se vê na próxima.